E aí, pessoal, G. Anderson falando, entrando com uma live totalmente sem anunciar antes, que era esse o intuito mesmo. Esse ano eu quero fazer várias conversas profundas com pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho bastante, que eu aprendo com elas bastante. E nada melhor do que essa primeira live aí, né? Começar com uma grata surpresa de um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já parece que é uma longa jornada aí que a gente se conhece. Eu queria trazer aqui já para a nossa sala, Dr. Daniel Romero. E aí, galera, beleza? Beleza, Daniel? Tudo bom? Beleza. Bom, Cara, primeiro, prazer poder participar. obrigado por aceitar esse bate-papo. Muito importante essa conversa, né? Eu acho que a gente está. Para mim, o que está acontecendo? A gente está vivendo um momento único na história da humanidade com tudo que está acontecendo com o IA, porque me parece que está tendo um impacto em todas as cadeias produtivas, né? Parece assim, todo mundo está pensando como é que eu posso ver o impacto da IA. E aí, eu já queria começar com uma provocação para ti, né? Para Claro. mim, assim, teve um marco que foi quando lançaram ali, eu acho que foi 2022, até tu pode me ajudar, quando lançaram a API da OpenAI, a primeira vez que eu usei a API da OpenAI com GPT 3.5, não lembro se foi 22, agora a gente nem... Parece que tanta coisa aconteceram que eu nem me lembro. Eu queria que tu fizesse um panorama para nós, desde que a gente começou a usar ali o chat GPT, o 3.5, qual é a tua visão do que aconteceu de lá até aqui? Boa. Isso dá uma recapitulada muito boa. Então, começa ali no fim do segundo semestre de 2022, né? Mais precisamente entre setembro e outubro, começa a abrir ali para o público. Em agosto e antes, né, até um ano antes, já tinham as versões GPT-2 ainda engateando, privadas. Então, você mandava, fazia um cadastro, era aprovado, começava a experimentar a ferramenta. Em agosto, setembro, outubro de 2022 começa a aprimorar, né? A galera que já tinha esse cadastro prévio começa a receber convites para testar o GPT-3. Outubro, novembro, já começa a abrir ao público. Então tem todo aquele burburinho, IA, chat GPT, faz mágica, responde as coisas. Dezembro começa a galera a produzir o primeiro conteúdo, né? Os primeiros conteúdos são produzidos ali para falar mais sobre a ferramenta, explorando a ferramenta, o que é que dá para fazer, o que não dá, experimentando, tentando descobrir um uso. Então, começa 2023, todo mundo querendo testar e usar a API, fazer coisas. Eu explorei bastante, fiz algumas coisinhas ali, dei um pontapé inicial, né, com o JuiGPT, primeiro RAG, sem ter o conceito de RAG ainda. Sem RAG, né? Era um RAG sem RAG. Como assim? Então, fazia-se RAG, mas não tinha-se a ideia ainda de A noção toda, né? concebida. Não tinha tudo. O paper ainda não tinha sido publicado. Pelo menos não estava sendo divulgado. Então, teve essa correria, né? Janeiro ali, fevereiro de 2023. Eu juntei com um amigo, mais dois amigos, a gente fez esse protótipo, fez vídeo, espalhou, conversou e tal. Tentamos fazer algo dentro do WhatsApp, e a gente integrou usando... Agora eu esqueci o nome da ferramenta. Faz a API. Não, a API tá assim, sei, aquela que usa para fazer intermediação lá, né, entre o WhatsApp Isso. e o Twilio. Twilio. Então, a gente usando o Twilio, gastamos ali uma graninha fazendo experimento.
Cara, o Thriller, cara, Funcionava muito bem, e no fim era só um wrapper, né, de API. Então, recebia o input ali do WhatsApp, repassava para a OpenAI, processava e devolvia. Isso janeiro, né? Janeiro de 2024, né? Não, 2023. Não, 2023, isso. Ali tu lembra daquele gráfico que teve, quanto tempo uma tecnologia leva para atingir 1 milhão de usuários? O ChatGPT tinha já atingido em dezembro mesmo, né? Foi, em coisa de 2, 3 meses, bateu o pico ali de 1 milhão de usuários, então assim, ele viralizou, literalmente viralizou. No decorrer de 2023, foi aquela experimentação de ferramentas, os primeiros frameworks, testar, comunidade ali em volta, antes era um punhado de scripts, o LangChain, e depois virou uma lib, outras coisas surgindo, foi lançando Vector Database. Eu acho que tem 2 pontos aí que tu trouxe, né? O lançamento da LangChain, como uma lib até bem desestruturada, a documentação, me lembra que toda semana estava mudando script. Todo dia. Todo dia, o Harrison lá falando, pessoal, nem sei, entrava e saía, quando vê tinha conector de tudo que é lado. E foi feito, acho que foi feito certo, né? Porque a história estava sendo escrita, né, Daniel? É meio que você está caindo, tá em queda livre no céu, com as peças do avião, vai montando antes de chegar no solo. Foi isso. E é isso. Né? Então, teve muitos investimentos rolando, só com base em promessas. Então, você via empresas aparecendo, né? O boom, dizendo, olha, eu vou fazer a primeira IA jurídica, né, lá nos Estados Unidos. E aí coletou atraiu, né, vários investidores, vários fundos de investimento, vários escritórios de advocacia, por aí vai. A galera jogou grana, a OpenAI botou grana, e passou 1 ano, quase 2, e aí assim, corta para hoje e ainda não saiu. Mas voltando ali, 2023 foi isso. Então, assim, foi a descoberta. Foi um ano inteiro de descoberta. 2024 não foi diferente. Eu vejo 2024 como bastante exploração. Então, exploração de novas oportunidades. Então, assim, a corrida dos Vector Database surgiu. Começou ainda em 2023, mas em 2024 o negócio aqueceu. Então, todo mundo era Vector Database. Redis, Elasticsearch, com a solução Vector, o Postgres, o Faiz, lá da Meta, Pinecone, Wave8, ChromaDB, Milvus, Quadrant. Database, né? Exato. Sim, foi uma coisa 2024. Eu só queria... Vector para todo lado. Trouxe um ponto interessante. Para mim, tem 2 questões em 2023 bem importantes. A primeira foi a questão da Microsoft entender que o lugar dela não era concorrer com a OpenAI, mimetizar. Ela grudou na OpenAI, inclusive botou mais grana, né? Vamos botar mais grana, e grudou, que aí vem o Azure OpenAI. Sim. E a questão da AWS, não, assim, dizer assim, a Amazon, cara, eu não vou nem concorrer nesse negócio. Eu vou montar aqui um tal de Bedrock, que é o que foi, vou me grudar lá na Anthropic e não vou nem entrar nessa jogada aqui, porque... Então, me pareceu que foi um movimento, assim, de tecnologia, eu queria te ouvir nesse sentido, que todo mundo percebia, e a Google parada. 2023, a Google ficou em choque. Sim. Parada, sim. Vi assim, não tinha movimento nenhum da Google, né? Então, teve isso, né? A Microsoft fez um aporte, injetou grana, e isso ela fez essa injeção de grana em janeiro de 2023. Foi muito próximo, então, né? Foi logo que alcançou ali 1 milhão de usuários, a galera foi avançando as coisas, né? Os anúncios, as notícias. A Microsoft chegou aí, opa, vou injetar uma grana. E aí injetou ali foram bilhões, eu não lembro, deixa eu conferir. Confere aí. Microsoft. Me lembro que foram 10 bilhões de dólares. Foram 10 bilhões. 10 bilhões.
Pronto, Olha aí. 10 bi. Então, assim, injetou 10 bi ali no começo de 2023, bem em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Então, injetou muita grana. Junto com essa injeção de grana, veio aquela parceria, né? Aquela união ali dentro da estrutura, tipo, olha, vou trazer vocês aqui para dentro da Azure, vocês vão rodar aqui dentro, mas nada, não tem almoço grátis. Essa infraestrutura vai ter um custo um pouco reduzido, mas vai ter custo. Enfim, tipo, a grana que vocês fizerem, vocês vão pagando, e esses acordos. Então, teve essa parceria, teve essa injeção de grana, teve todo esse investimento. Porque, assim, me parece que é uma decisão sábia da Microsoft, porque, cara, a gente já estava escutando falar de OpenAI há muitos anos. Bastante tempo. Bastante tempo já. Estava ali no Twitter ali já há muito tempo, o pessoal já fazendo. Então eu pensei, cara, a gente vai precisar de anos para conseguir estar no timing que eles estão agora. Não tem o que fazer. Eu acho que ali a questão ali, quando eu estou falando Satya Nadella, claro que não é ele sozinho, né? Foram muito rápidos e perspicazes de notar o que estava acontecendo. Vamos grudar nesses caras. Sim. Do que a gente quer tentar concorrer. Basicamente isso, né? E a AWS ainda não tinha nenhum planejamento, nenhum movimento. Né? 2023, não. O Google ainda estava dormindo. Tem a galera que trabalha lá e vai jurar de pé junto que não estava, que estava fazendo as coisas ali no calado e tal, mas essa não cola. Enfim, estava em sono profundo. Quando resolveu acordar, né? Quando resolveu acordar, já era um pouco já estava em cima da hora, né? Então, em paralelo, nessa corrida que a Microsoft estava injetando grana, você começa a ver as coisas acelerarem, por exemplo, no Hugging Face aparecendo, você vê a Microsoft melhorar ali o Copilot. Agora então, tu trouxe propaganda. Aí. O Hugging Face também. Exato. Alavancou. Decolou. O bagulho decolou. Porque juntou todo o movimento open source num lugar só. Dentro. Exato. E aí foi tipo assim, cara, tem muita coisa já acontecendo, muito modelo. E aí o pessoal começou a ver, peraí, não é só texto para texto. A gente pode fazer várias outras modalidades dentro da IA generativa, né? Então, tem muito disso, né? O Hugging Face foi realmente uma mudança, a explosão do Whisper ainda foi no primeiro semestre de 2023. Então, rodando local, posteriormente a OpenAI chega com um anúncio e, bum, agora tem na API. Você não precisa mais se preocupar em manter isso em uma infra com GPUs. É assim, manda para a gente na request que eu trato. A gente tinha, eu não me lembro, tu que é bom de datas, quando que foi o lançamento do GPT-4, que eu acho que foi um grande marco, né? Da questão, assim, a coisa ficou séria a um nível diferente, porque o 3.5, eu acho que ele sempre vai estar no nosso coração, mas ele alucinava muito, né? Sim. Então, assim, em março de 2023, em março vem o GPT-4, aquele mega anúncio. Para dar esse boom aí, né? Dizendo, cara, que loucura, né? Março de 23. E eu acho que também março, abril de 2023, a gente tem a entrada da Anthropic já vindo, porque a Anthropic também já estava vindo com muita coisa, com uma abordagem diferente, né? Então já vinha a Anthropic também. O que mais? Grok ainda não, Grok é mais já 2024, final de 2023, início de 2024 começa a explodir mais a questão da Grok. Mas assim, 2023 teve muitos aplicativos, teve muitos experimentos, teve muita descoberta, teve promessas, então você vê ali cortando já ali para dezembro de 2023, para adiantar um pouco, você vê o GPT,
a OpenAI com os GPTs, a GPT Store, fazendo promessas, e teve uma galera que estava meio assim, empolgada, meio eufórica, mas... Eu lembro que tu disse desde o início. Olha, pessoal, vai flopar. Não é bem assim, né? A coisa não é bem assim. E chegamos em fevereiro de 2024 e o projeto já estava praticamente abandonado. Então, aí corta ali para o meio aquela confusão, tira CEO, traz CEO de volta da OpenAI, quais são os direcionamentos, o que é que se faz, e, enfim. Teve essa questão também da mudança drástica lá da governança, né? Sai o Sam Altman, aí todo mundo dá uma debandada. Eu me lembro, daí o Satya Nadella anuncia, vamos criar aqui um setor de IA que o Sam Altman vai tocar. No outro dia, quando vê, não, ele volta, mas não é bem assim. Então, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Sim, sim. Muita Então, assim, coisa ao mesmo tempo. No fim das contas, a GPT Store não foi para frente, tá lá abandonada, não tem futuro. Já não tinha. Era mais uma forma assim, cara, a gente passou o ano entregando, fazendo grandes anúncios, entregando coisas, mas precisamos agora, né, cumprir meta de encerramento de ano, então eu tenho que trazer um grande anúncio. E aí prometeu algo que já sabiam que não ia para frente. Teve outra coisa ali também, já perto do fim de 2023, que foi um investimento que a OpenAI fez já no campo da robótica. Então, ela adquiriu, né, uma empresa Figure AI. E aí teve a primeira integração, os testes, só um anúncio, uma coisinha bem superficial, e no ano seguinte veio aquela demonstração do robozinho pegando as coisas, a pessoa conversando, e ele rodando OpenAI por trás, para manter o diálogo e para a parte já de visão computacional, né, o VLM, Visual Language Model. Então, teve tudo isso. Mas... Então, a gente tem basicamente 2023 e 2024, quer dizer, eu vou botar assim, até um início de 2024, a prevalência de texto para texto. É 2023 isso, né? É texto. 2024, eu acho que teve uma explosão para áudio, né? Áudio. De texto para áudio, de áudio para texto, de áudio para áudio, vídeo, mas o vídeo que eu quero dizer é mais a captura dos frames para interpretar a imagem. Então, de imagens, a questão ali do VLM, tipo, agora geração de imagem e de vídeo, né? Também. Muitas aplicações surgiram, teve muitos cases, a disputa de qual é o melhor, qual está mais realístico, qual não está, mas no fim nenhum deles tinha a coisa principal, né? Que se buscava, que era a consistência na geração. Eu quero gerar e eu quero continuar a melhorar essa imagem que eu gerei. Eu quero fazer uma edição na imagem inicial que eu gerei, dando continuidade. E isso aí nunca foi possível. Aí, agora tu fez uma conexão de um ponto de disrupção que eu vejo nesse cenário todo, tá? Uma questão é que a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma tecnologia que tem as suas limitações e tem os seus, né? Vamos chamar assim, o seu enquadramento dentro do sistema tecnológico. E eu vi que o pessoal botou expectativas gigantescas em cima disso, que gerou uma frustração, assim, não, agora a IA vai fazer tudo, sendo que a gente tem várias limitações. Eu queria que tu falasse, eu sei que tu gosta muito disso, principalmente sobre a questão das limitações que a gente tem com IA generativa, tá, Daniel? Porque Sim. Isso é muito importante. Boa. A principal limitação, na verdade, é uma feature. E essa feature acaba sendo uma barreira, um entrave para outras formas de uso, que são as alucinações.
E aí, devido às alucinações, você vê nascer a ideia de como é que eu resolvo, como é que eu posso navegar nos meus dados sem o risco de ter, né, ou reduzindo esse risco de alucinações extremas. E aí vem o conceito de RAG, cache, guardrails, de tudo aquilo que gira em torno de uma aplicação com LLMs, ou nesse universo de LLMs. Mas as outras restrições se dão na própria parte técnica, né, para você conceber um modelo desses. Então, treinar é muito caro, inferência é caro, Tudo é caro. tudo é caro e tudo dá trabalho. Adquirir Então, os dados e preparar os dados é muito caro, né? Da forma exato. correta, né? Então, assim, se pensar assim, eu tenho os dados, vamos considerar assim, que você tem só os dados, está tudo pronto. Volta lá para o GPT 3.5. Eu tenho isso anotado. GPT-3, antes do 3.5 Turbo, né? O GPT-3. Então, a OpenAI foi treinar o GPT-3. O GPT-3 ele tem 175 bilhões de parâmetros, certo? Uma placa, uma GPU da NVIDIA, um H100 com 80 GB, custa $2 a hora. Lá, 2022, 23, para se treinar, na verdade, 23, para se treinar o GPT-3. Indo já para o 3.5. Então, assim, um H100 custa $2 a hora. Eu preciso, para treinar um modelo com essa quantidade de hiperparâmetros, ou de parâmetros, 175 bilhões de parâmetros, eu preciso de 256 H100 para treinar. Essas 256 H100s, eu vou utilizar elas 24 horas por dia. Por no mínimo 256 dias. Então, quase 300 dias para se treinar o modelo. 24 por 7. Bacana. A estimativa de utilização dessas placas, ela gira em torno daquelas métricas de capacidade de uso, né? Então, ela vai operar no máximo a 70% constantemente durante a etapa de treino. Bacana. E aí, quando você faz o cálculo, pegando $2 a hora, né, da H100, vezes, multiplicado ali por 256 H100s, vezes 24 horas por dia, vezes 256 dias, dividido por 0,7, que é a capacidade de uso, você chega em $4.142.811 para um epoch. Então, para eu chegar Sim, para começar. Para uma rodada de treino. Para uma rodada só, né? Não quer dizer que a gente vai estar. Não. Eu quero treinar esse modelo, essa versão, com 10 epochs. Vezes 10. Então, a gente está falando de 40 milhões. E talvez 10 não chegue ainda num resultado convincente, né? Então, essa é uma outra limitação que a gente tem hoje, né? A quantidade de poder computacional necessário, o tempo, o valor, né? O preço. E se eu falhar, tipo, aí eu estou gastando 4 milhões para rodar um epoch. No meio do treino, tipo, 90 dias mais tarde, depois que eu iniciei o treino, eu percebo que tem algo errado com o meu stream de dados, meu pipeline de dados para enviar lá para o modelo, para essa arquitetura que está treinando, para essa infra. Tá errado, não era para enviar isso, vou ter que voltar e começar de novo. Quantos milhões eu gastei nessa brincadeira? É um jogo muito complexo de entrar e de lidar com ele no dia a dia, né? Exato. Então, a gente está vendo, tanto que me parece assim que o pessoal, aí até queria ver a tua opinião, que esse jogo de, cara, vamos aumentar o número de parâmetros adoidado para chegar num número, né, cada vez maior, já se viu que por enquanto a gente não tem ainda condições técnicas de fazer isso, né? Sem falar nos testes para validar a qualidade do modelo. Modelo tal, modelo B é melhor que o A, porque tem tantos parâmetros e o teste mostra isso.
mas são testes genéricos para modelos de uso geral. E nas aplicações que a gente vai desenvolver para o dia a dia, ou para a automação que você pretende fazer no dia a dia, tipo, você vai automatizar uma etapa do seu ERP, uma etapa da sua aplicação existente, e você não vai precisar de um modelo que sabe, sei lá, matemática linear, sabe explicar sobre computação quântica, que sabe... Não, eu não preciso disso. Preciso de um modelo textual que interprete, ou interprete não é uma palavra muito forte, mas que capture as nuances ali do texto, que saiba explicar algo, que tenha a capacidade de gerar tokens com uma consistência boa e que entregue valor. Tipo assim, que execute a minha tarefa com tranquilidade, sem muitos erros. E quando encolhe para isso, você tem poucos parâmetros, você não tem muitos. Me parece, e aí eu queria entender a tua visão, que a gente está falando de LLM, Large Language Models. Ele é um grande, né, como é que é o nome daquele, como é que é o bicho aquele que nem nada bem, nem faz nada, o ornitorrinco, tá? O ornitorrinco. Ele tem bico de pato, mas não é pato. Ele tem pata de, né? Ele faz um monte de coisa, mas ele, no final, ele não entrega a capacidade de um rinoceronte, de uma leoa, coisa assim. Ele é um modelo grande, custoso. E aí eu queria escutar de ti uma coisa que eu tenho bastante interesse e curiosidade, que eu acho que é o seguinte: Small Language Models, modelos especialistas pequenos. Exato. Queria escutar de ti o potencial que tem isso, porque ainda é um mar que está sendo inexplorado, né? Sim, já, assim, tem algumas coisas ali já sendo divulgadas, tem gente fazendo experimento, tem algumas aplicações utilizando para tarefas pontuais, e o resultado é bem melhor, porque você não precisa de algo mega especializado, treinado em uma imensidão de dados. Eu só quero treinar em um conjunto pequeno de dados para executar uma tarefa. Exemplo, uma etapa de um ERP, de um CRUD, onde eu tenho que filtrar, classificar, ou melhor, reescrever produtos. Então, eu tenho um carrinho de compras, ou, na verdade, um e-commerce, algo do tipo, e uma lista de produtos. Então, todo dia, os vendedores dessa plataforma estão cadastrando os produtos. O problema é, eu não tenho uma normalização desse cadastro. Então, eu tenho o mesmo produto escrito de formas diferentes, às vezes errada, com abreviações estranhas, com outras marcações e por aí vai. Então, treinar um Small Language Model para entender todas essas características, junto com uma tabela pequena, uma tabela verdade, para dizer como deveria ser, ele vai generalizar muito bem para normalizar aqueles dados. Então, é aí onde o SLM brilha. Assim, eu vou automatizar pequenas partes de um software existente. Não preciso fazer algo cabuloso com um LLM ou até mesmo com SLM para dizer, nossa, eu estou usando IA de ponta a ponta. Não faz sentido. Automatizar uma pequena parte é onde funciona. Uma das coisas mais legais que eu fiz nos últimos tempos foi usar o RunPod. Não sei se tu já usou o RunPod lá para fazer E eu fiz alguns experimentos de fine tuning. Um que eu fiz foi pegar um modelo ali, eu acho que foi o Pi 4, um deles ali. Tinha 1,5 bilhões de parâmetros ali. Também fiz muito com pequeno. vários. Cara, e eu peguei um dataset no Hugging Face de SQL e aumentei o dado, fiz um escarcel ali dentro daquele dataset e rodei lá com aquela biblioteca Unslot AI, não sei se tu conhece, é uma biblioteca muito boa. Ela facilita muito a abstração para fine tuning. E, cara, eu comecei a testar, depois que eu rodei, o modelo foi, tipo assim, 1 hora estava pronto,
Primeira coisa, fine tuning. E segundo, que o resultado, eu estava comparando com o Sonnet 3.5 e com o GPT-4, cara, o resultado era muito melhor. Ele fazia queries, assim, de SQL muito. Eu falei assim, cara, isso aqui tem muito potencial. Sim. Modelos especialistas, né? Outras formas de utilização, um exemplo que eu vi, até com modelos de, no máximo, 3 bilhões de parâmetros. A gente 3 está falando bi. de 1.3, 1.5 e 3. Então, 3 bi rodando no Raspberry. Bom, isso que tu tá falando mostra bem agora que o Jensen, né, da NVIDIA, mostrou agora, né? O que tá mostrando? Porque, assim, para mim, cara, é um mar de coisas. A gente tem que decidir para onde a gente olha. Eu gosto de olhar os caminhos estratégicos da NVIDIA, tá? Porque Sim, ela tá em todas. Ela é o fertilizante do agro, né? Ela tá em todas. E ele agora lançou esses supercomputadores para Edge, né? Para ponta lá. Eu vejo que daqui a pouco a gente ter gardens ou florestas de Small Language Models, eu acho que vai ser um negócio que vai. Eu tô falando de aplicação empresarial, tá? sim, sim. Me parece que tu vê sentido nisso ou muita viagem, tu acha? Talvez um pouco distante ainda, né? Talvez isso seja desenhado para ir de encontro à ideia de agents lá na frente, Uhum. aonde cada pessoa, cada indivíduo vai poder ter um agente que executa tarefas para ela no mundo virtual. Ou empresas também, ou negócios também. Mas isso é para o longo da década. Então, assim, eu consigo tentar ter uma visão do uso de um hardware desse de baixo custo, só que potente, para tarefas específicas, espalhadas, talvez no decorrer daqui até 2035. Mas para inferência, né? Não para fazer todo o ciclo lá Não, dentro dele, né? só inferência, só inferência. Porque assim, eu quero compartilhar contigo uma questão que eu vejo. A gente tem os modelos, mas eles são estanques ao longo do tempo. Então, eu treinei, vamos lá, digamos assim, ó, eu treinei o modelo até dezembro. Então, eu tenho informações até dezembro. Sim. Como tu disse, um ciclo. Bom, mas só que as coisas acontecem, janeiro continua acontecendo. E aí, eu quero saber de ti da conexão dos modelos com o mundo real. Que a primeira resposta foi meio retrieval, vetorial. O que tu achou disso tudo? Tu que botou muito a mão nisso. O que tu achou disso tudo? Né? Eu vejo o Retrieval com Vector Database para usos específicos, né? Então, assim, existindo em alguns casos. Vai funcionar para todos? Não. Sendo bem sincero, não. Às vezes eu não preciso. Às vezes eu não preciso de um Vector Database, porque a informação que eu vou recuperar sempre vai ser da mesma base. Então, sempre vai ser. O que eu quero dizer com a mesma base? Sempre vai ser da mesma consulta, mudando alguns poucos parâmetros. Então, faz sentido eu portar todo o meu PostgreSQL para Vector? Não. Às vezes, não. Às vezes, o que eu vou recuperar está num banco que foi armazenado key value, chave valor. Faz sentido eu transformar isso em vetor também? Não. Porque nem sempre o que eu vou recuperar, a forma de retrieval, nem sempre vai ser por similaridade, nem sempre vai ser uma busca semântica por similaridade ou maior relevância. Por exatidão. Se é exact match, faz sentido eu manter os dados no banco onde eles estão hoje e recuperar da melhor forma. Então, teve eu acho que teve um pequeno desencontro na propagação do RAG dessa parte de retrieval. Então, tem casos onde faz sentido eu construir uma base de conhecimento vector, mas a origem daqueles dados deve ser mantida e considerada nas suas bases originais. Para Sim. referência, para trazer informações complementares, para fazer não é conflito, mas a dupla verificação.
que seria a minha base verdade. Então, tem várias arquiteturas aí em jogo. Mas tu vê o retrieval, né, o RAG, Como como tudo isso. algo, Como algo que subiu a escadinha, né? Pô, sim, sim. Eu mudou, vejo né? Mudou o jogo, né? mudou. Vector Database é um componente do meu retrieval, é um componente dessa ideia de RAG. Ele não é o core, não é o central. O central é você entender esse conceito de que recuperar informações que estão armazenadas e não estão disponíveis na minha base de treino daquele modelo, daquele LLM, daquele SLM, é crucial. Então, assim, beleza, não está lá dentro, eu sei que não está. Então, como é que eu puxo daqui para usar de contexto para esse modelo trabalhar numa resposta para a minha pergunta? Mas tu vê que a questão dessa questão do vector, ele vai se tornar mais barato, uma armazenagem mais barata ou uma armazenagem de mais valor agregado? Eu acho que as duas coisas. O custo está caindo bastante, está ficando mais em conta, mas o valor agregado é maior. Então, assim, se fosse para botar na balança entre custo e valor agregado, eu pensaria no valor agregado. Eu usei praticamente todos fazendo POCs, né? O Eviate, Sim. Paz, todos, Pinecone. Cara, para mim, os resultados só melhoraram. Não sei se é porque a gente também começou a entender melhor. Sim. Eu acho que é a alternativa B. Né? Mas me parece que o Vector continua sendo o mesmo lá do início, né? Porque não mudou o sistema de vetorização, né? Não, a forma de usar está mudando. Então, na forma de usar, agora a gente toma alguns cuidados, do tipo o tamanho do chunk. Eu vou fazer chunks semânticos. Então, o o cuidado de parse dos pegar documentos, né? o O escopo parseamento dos exato. documentos. Vou extrair o escopo direitinho. Vou fazer resumos de cada chunk para poder aumentar ou fazer um data augmentation ali daquelas informações. O tipo de vetor que eu vou usar, o modelo de embeddings, o tipo de embeddings, o tamanho dos vetores, os metadados que eu vou anexar naquele payload. Então, assim, agora eu começo, por exemplo, na área médica, eu vou armazenar o autor de um paper, a revista onde foi publicado, a data da publicação, a Os URL metadados. para fazer o download, tudo isso vai nos metadados. Então, quando eu faço um retrieval, é para assegurar ou para dar o skip na possibilidade de alucinação, na hora de quais são as referências dessa sua resposta. Eu estou recuperando da minha base. Eu não estou deixando o LLM criar. Não é para ele ser generativo nesse ponto. É assim, responda a pergunta com clareza, com base no contexto. Mas as referências vêm aqui dos metadados. Então tem todo esse tratamento. Me parece que a gente está falando de muita aplicação de tecnologia, mas cada dia que passa, os fundamentos das coisas se prevalecem. Tu traz muito isso, né? Sempre trouxe Sim. muito isso. Da gente pegar e olhar, cara, mas qual é o fundamento? Como é que é a aplicação? Como é que é o modelo? E como é que aquilo se dá em um determinado contexto? Não é uma Exato. bala de prata que sai tocando para tudo que é lado, né? E agora veio, há poucas semanas aí, o tal do cache, né? Em vez de retrieval. Já era um conceito antigo. Também, Já base, tinha feito também. acho que eu tinha feito um vídeo ainda na Quadrant sobre Semantic Cache, que era a ideia Isso, de ter um cache semântico. cache semântico. E, assim, a mesma ideia. Então, eu posso trocar o meu RAG por um CAG e tal. Eu acho que está tendo um pouco de desinformação na propagação disso. Não é vai trocar, é um complementa o outro. Sim, Na né? verdade, aquilo é meio que reduzir a quantidade de chamadas de um LLM, reduzir a quantidade de alternativas que eu posso gerar de uma mesma para responder uma mesma pergunta de formas diferentes. Então, eu vou armazenar, né, dado uma pergunta que você fez, e ela passou por todo o processo de retrieval e a parte generativa, e você recebeu a resposta final,
A sua resposta e aquela pergunta vão ser armazenadas em um cache. Porque esse cache é um vector database. Então, quando eu fizer uma pergunta parecida com a sua, usando outras palavras, eu vou comparar a similaridade da pergunta do Daniel com a pergunta do Giannis. Comparei a similaridade, bateu um certo nível, um threshold, tipo, é 80% similar. Beleza, eu vou fornecer a resposta que está no meu cache. Então, value já é a resposta direta. Então, key, a pergunta, value, a resposta. Já retornou. Não passei pelo ciclo de retrieval, não bati no LLM. Retornei a resposta. O usuário não gostou dessa resposta, então agora eu vou disparar pelo retrieval, passar tudo outra vez. Exatamente então, isso. Gatilhos. Entender todo o ciclo de vida do desenvolvimento, não é só usar a ferramenta, né? Olha que legal aqui, ó. Felipe, ó, inscrito no canal dos dois. Gosto muito do conteúdo de vocês. Olha aí que legal aí. Um abraço aí, Felipe. Valeu. Abraço aí, legal aí. Pô, meio bacana. Assim, ó. Então tá, vamos fazer um corte. A gente falou de texto para texto. E aí vem 2024, entra a Google com uma mão pesada. Inclusive, tira lá como é que era antes do Gemini? Como é que era o nome? O nome não era... Não me lembro agora. Eles mataram aquele outro projeto, Bard. Bard. Os caras mataram o Bard e vieram... Não, Ninguém projeto... nem lembra. Ninguém lembra, parece décadas atrás. E veio o tal do Gemini. Exatamente. E aí eu queria que tu fizesse um raio-x. Como é que a Google entrou nesse negócio agora em 2024? Eu queria que tu falasse o posicionamento. Eu vejo, assim, pelo que eu lembro das notícias, ela entrou bem mal no jogo, porque teve a questão do timing, teve a demora, vai, não vai, vai, não vai. Voltando um pouco ali para 2023, teve os primeiros plugins, a galera fazendo umas integrações ali de JavaScript, consultando a API da OpenAI para escrever funções. Não eram funções? Era. Aquelas funções... caramba, agora fugiu o nome. Não é ActionScript. Dentro do Excel. Não me lembrando agora. VB-Script. VB. Isso. Aquela programar células no Excel e preencher e tal. E beleza. Alguém fez essa integração, plugin. Aí, funcionou dentro do Excel. E aí, rapidão, virou um plugin no Chrome. Que aí você botava a chave da OpenAI e conseguia usar essa integração lá no spreadsheet. Aí, funcionou. Aí o Google, vou fazer o anúncio, vai ter. E a Microsoft correndo, já vou lançar a Suite Office agora com IA generativa e escambau. Então vai ter dentro do Word, vai ter dentro do PowerPoint, vai ter dentro do Excel, vai ter em todo lugar. E foi até antes. Corta para 2024. O Google vai lançar os modelos. A plataforma finalmente vai ser aberta, né, para o público experimentar. Bard, e depois Gemini, e foi um desastre. Então, você chega na parte de IA generativa com imagens, principalmente, as pessoas foram testar e não tinha filtro, né? Não tinha filtro. A geração de conteúdo estava meio que... como é que eu posso explicar? Correram tanto para lançar o produto e meio que desligaram algumas equipes de verificação dos dados para evitar aquele desastre lá que aconteceu. Então, a pessoa pediu, sei lá, faça a imagem de um soldado na Segunda Guerra Mundial. Que loucura soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. E aí teve aquela imagem que a galera, caramba, que é isso? Enfim, teve esse desastre, a qualidade das respostas não estava boa, estava muito aquém dos outros modelos. Então, você já via a comunidade open source dando uma surra nos modelos privados, a Meta disparada ali com o Llama. Llama 2 estava muito bom, o
o seguinte, muito melhor, o 3 disparou, o 3.1 tá assim, nossa. Agora tu tocou num assunto aí que eu queria antecipar, que inclusive, já vou antecipar que o Franzi nos trouxe aqui uma pergunta, não vamos responder agora, Franzi, precisamos falar um pouco mais antes. Super interessante o que tá falando, aguenta mais um pouco aí, que a gente vai falar disso, mas eu quero que vamos encerrar o tópico Google, que é o seguinte. Tá bom. Eu vou te dizer assim, eu trabalho com Vertex AI e acho maravilhosa a experiência. Para mim, a melhor experiência de cloud é da Google, tá? Trabalho lá há muito tempo e estou trabalhando bastante com Vertex AI. E a experiência de cloud é a melhor. O OCR sempre foi muito bom, todo de fazer ali o Garden a API é fácil de usar, é muito fácil de fazer setup, porque não é só usar, né? A gente tem que botar esse negócio em produção com segurança, né? Sim. Então não é bem assim sair usando só uma API. Pô, tu vai te conectar com o sistema dos outros. Conexão com BigQuery. Mas, cara, não adianta. Como é que o mercado vê o negócio? O mercado vê a OpenAI como líder. Não adianta. Tu entendeu? O mercado. É isso. Os acionistas. Que é um ponto à parte que eu quero começar a tratar disso contigo, que é a questão seguinte. Vamos lá. A gente teve OpenAI vindo com tudo, GPT-3, 4 Turbo, 16K, aumentando o contexto, fazendo o escarcéu. Depois veio Google, Anthropic, que tinha Cohere, que eu nem sei se a Cohere ainda tem, nem usei mais. Tem. E vem uma mudança total de paradigma quando o Zuckerberg faz aquele statement dele, né, dizendo que agora é a empresa de AI, um cholê lá, né, com o discurso dizendo, o mundo da IA tem que ser um mundo open source, que na verdade, para mim, eu quero te escutar, na verdade, nada mais é do que uma contrabalança para não dar muito poder para os outros. Eu queria te entender o que tu vê como esse negócio dos modelos Llama open source. É meio que teve um pouco não, a maior parte desse trabalho open source, eu acho que os créditos são do professor, do Ian LeCun. Isso, o Ian LeCun, que é o chefe de AI da Meta, né? Isso. Então, o maior esforço para se manter open source é dele. Ele acredita na contribuição. Então, se você puxa o leque de contribuidores ali do Llama, do modelo, da arquitetura do modelo, refinamento dos dados, tem muitos contribuidores da China, tem uma galera forte ali da Ásia, tem uma galera forte na França, por aí vai. Então, é meio que se você impõe essa barreira no privado o tempo inteiro, você não recebe essas contribuições. Então, a visão do professor é mais, eu só vou conseguir dar o próximo passo, né? E ser lembrado por isso, se for open source. Se não for, não tem próximo passo. Porque me pareceu, tirando a questão mercado que a gente estava falando, me pareceu que foi um passo estratégico que melhorou muito a distribuição, né? Sim. Que daí fez surgir outros providers, né? Teve a questão teve essa visão estratégica também, mas eu ainda aposto as minhas fichas que o motivo principal foi a questão do progresso. É tipo, só vou progredir, só vai ter próximo passo, só vou testar os limites se tiver contribuição aberta. Senão, não tem. Se a gente abrir os pesos, né? Temos que abrir pesos. Se abrir. Para entender o que no início ainda teve um pouco de restrição para receber os pesos, as configurações, tinha que cadastrar um e-mail e explicar como é que você iria usar. Isso, até que ele fez uma postura, impôs uma postura mais firme do tipo, cara, isso é ridículo. Não tem porquê, né? Não tem porquê, isso aqui não vai fazer nada, isso aqui não vai...
Não vai mudar nada, né? AGI a partir de LLM. É piada isso? Não, isso aí não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí começou a flexibilizar mais. E no Porque momento em que isso aí aconteceu, é meio que, beleza, deu aquela sacudida, deu aquele baque, agora todo mundo consegue contribuir, testar, compartilhar, explorar, inovar. Então não gira mais só em volta da OpenAI. As notícias ainda giram em volta da OpenAI. Notícias. sim, mercado, como a gente está falando, né? Vamos lá. Quase. Eu já chego nessa parte. Vamos diferenciar muito bem isso, né? Que é bem importante. Pace que eu chamo, né? Pace tecnológico, que a gente tem coisas ali que a gente está usando da década de 70, de base matemática, né? Álgebra linear e questão vetorial. E a questão do time, o que o mercado quer para ganhar grana, né? Então, assim, também tem isso. E aí eu queria tratar contigo o seguinte: me parece que o mercado, e eu quero que tu faça esse paralelo, decidiu 2025 é o ano dos agentes. Mas eu queria tratar de um outro assunto que eu gosto mais, que são os modelos multimodais. Sim. O que vai, porque texto para texto, a gente já estamos num mar mais navegável. Já está mais estável. Só que os modelos multimodais entra qualquer coisa e sai qualquer coisa. Estou simplificando. Sim. O que tu vê disso aí, dessa multimodalidade? Da multimodalidade, eu estou percebendo que é mais uma forma de se experimentar e testar arquiteturas mais complexas. Por exemplo, se eu quero testar o comportamento melhor de um VLM, de um Visual Language Model, eu vou embutir esse Visual Language Model dentro de um LLM para ele ser multimodal e ver a integração dessas tarefas, ver o output desse modelo, sintetizar mais dados com aquele modelo e explorar outros campos, outras possibilidades. Usar como ferramenta final para o dia a dia, ou usar como uma engrenagem, uma grande engrenagem, um grande componente da minha ferramenta que eu estou desenvolvendo? Não. Eu vejo mais como um imenso laboratório, né? Tanto é que quando você olha em empresas como a Landing AI, do professor Andrew Ng, ele é focado em visão computacional. Então, ele está explorando a VLMs a partir dessa multimodalidade. Ele faz Entendi. vários testes, sintetiza vários dados, treina e retreina os modelos com a única finalidade. Então, ele tem Visual Language Model. Antes era só Deep Learning, né? Reinforcement Learning e tal. Então, ele meio que herdou esse pipeline de Deep Learning e está levando a mesma ideia agora para VLM. E no VLM, os campos são, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma PCB-Way ou uma JLC-PCB, fábricas de chips, né? Fábricas de placa de circuito impresso. E naquela fábrica, eu quero acompanhar a linha de produção. Então, através de um VLM treinado especificamente para aquele cenário, ele vai avaliar e analisar a qualidade das soldas, vai detectar na linha de produção a taxa de erro, a taxa de acerto, se a máquina de solda está descalibrada ou não. Então, é um caso muito específico. Da mesma forma, né, em linha de produção de, sei lá, envasar a garrafa de Coca-Cola. Vai observar se a tampinha está sendo bem lacrada. Para Esse tipo de coisa. especificações, né, dentro de uma base de conhecimento, porque, vamos lá, né, eu já trabalhei várias vezes com, por exemplo, com o IOLO, né, You Only Live Once, né, o IOLO, cara, classificação. para classificar ali, rotular, aí a galera, não, mas vamos botar uma IA generativa, cara, mas o IOLO aqui, cara, o IOLO já tá na V12 lá, eu acho que a última que eu usei foi 9, 10, cara, o negócio então, assim, não é tudo IA generativa. A gente não pode esquecer que IA
tem mais de 30 campos distintos de estudo, né? A gente estava falando ali agora há pouco do retrieval, que é um campo de estudo. Tem vários outros, né, Daniel? A divisão principal é assim, no universo de IA você tem outras 5 modalidades principais, né? Então, você tem Machine Learning, Perfeito. que inclui Deep Learning, Reinforcement Learning, todos esses campos de aprendizado, que é a IA não generativa. Você tem a IA generativa com os LLMs e tudo que a gente está vendo hoje. Você tem a... Poxa, fugiu o nome agora. Não é agents. Grafos. Então, a parte de grafos, que é a base ali para o estudo de agentes e tudo mais. Você tem a computação linear, né, que ela vem dentro vem um passo ali, vem de mãos dadas ali com a estatística. E o termo certo, eu acho que nem é computação linear. Otimização, vem do campo da otimização. Então, você tem a otimização. Então, já foram 4. O quinto, a heurística. Então, você ainda tem a parte ali de heurística. Então, dentro de cada um desses subcampos, dentro de IA, você tem N ramificações. Que tem muita coisa boa, né? Então, assim, é isso que a gente também... Tem muita coisa boa além da IA generativa. Isso, e cada uma dessas resolve um problema muito bem. Então, a IA generativa só resolve 3 tipos de problemas muito bem. A não generativa resolve outras coisas. Então, a IA generativa, que problema que ela resolve bem? A própria alucinação como feature é a geração. Então, gerar conteúdo, ela vai gerar bem. Ponto. Descoberta de novas informações, que é vasculhar um contexto imenso e extrair ideias. Ponto. Beleza. Então, geração e extração de conteúdo, ok. Qual é o terceiro? O terceiro agora fugiu da cabeça, eu não vou lembrar. Mas eu tenho essa informação aqui em algum lugar. Deixou anotado em algum lugar aí, pelo que eu quando tu está falando, por exemplo, eu trabalhei bastante também, inclusive quando eu estava fazendo pós-graduação em Portugal, com a questão de algoritmos genéticos, algoritmos de busca por aproximação, né? Que imitam até várias abelha, formiga e um monte de coisa e tal. É muito legal para tu encontrar campos subótimos, ótimos, né? Então, assim, tem muita coisa legal além da IA generativa, né? Chatbots, pronto, é a conversação. Então, descoberta de informação, geração de conteúdo e chatbot. A IA generativa funciona bem nesses 3. O IA generativa, os LLMs da vida. E aí eu queria te perguntar sobre isso, agora vamos entrar em áreas não muito navegáveis, né? A questão da relação que tem da IA generativa ser uma ponte, um middleware, para eu avançar nessas outras. O que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, eu vou botar lá uma IA, usar uma LLM junto com modelos de classificação. Então, eu estou fazendo a classificação e já estou botando aquilo dentro do cache ou do retrieval da LLM e ele já está processando coisas. Tu vê isso como bastante potencial? Como é que tu vê essas questões? Vejo a partir do momento em que você pensa em um grafo computacional. Então, um grafo, imagina um imenso agent, um agente gigantesco, né? Cheio de ferramentas. Então, ele pode usar o LLM para parte de comunicação, ele pode usar a IA não generativa para fazer alguma tarefa de classificação, pode usar a otimização para fazer um forecast, não, porque não vai funcionar bem. Uma tomada de decisão, planejamento e tomada de decisão, com algoritmo de otimização. Posso fazer o uso também de algoritmos de simulação para forecasting, para previsão. Tem a questão da heurística também, com as regras, né, rules, então, assim, decisões inteligentes. Eu tenho um conjunto de regras, vem da parte da heurística. Então, assim, eu posso usar ferramentas em cada um desses campos. Então, o LLM faria parte dessas ramificações desse agente, ou dessas ferramentas desse agente, só como isso, como uma ferramenta, só uma tool. O LLM como tomador de decisão, não. Tá, e aí é onde entra na questão teríamos agents
2025. Bom, acho que agora é o seguinte. Não. Vamos lá. Eu acho que agora é o tópico agents, tá? Vamos lá. A gente pegou e falou, lançou lá, a Microsoft lançou, acho que foi ano passado, o tal do AutoGen, aquele artigo. Vamos, né? A biblioteca, inclusive veio a biblioteca. Depois veio Creo AI, não estou vendo a ordem aqui. E depois veio a LangChain com o conceito que é o que tu está falando de LangGraph. Eu queria que tu fizesse destrinchar com a gente agents, o que é real e o que é imaginação Minority Report aí, tá? Como é que tu vê tudo isso dos agents? Eu vejo que está tudo engatinhando. Tem muitos frameworks no momento, então todo mundo tenta uma proposta, uma abordagem para facilitar a vida, mas todos têm uma coisa em comum, está todo mundo utilizando o LLM como a base de do tomador de decisões, ou do executor de ações. Então, tudo que é exemplo de agent, você vê o LLM nas duas pontas, tomando a decisão de qual é a próxima ferramenta a se utilizar, e sendo a própria ferramenta que vai ser utilizada. Então, para mim não tem muita lógica. Então, ok, a Anthropic recentemente escreveu um artigo sobre o futuro dos agents, ou como deveriam ser os agents. E ela simplificou porque é uma forma de uma arquitetura, né? Uma ideia, o framework que ela está propondo não é de código, é uma estrutura a ser seguida, uma ideia a ser seguida, aonde é agnóstico. Então, você não depende de um framework, você não depende de um conjuntinho de regras ali já pré-determinadas. Você vai ajustar um fluxo de execução de acordo com o problema que você quer resolver. E o mais importante, né? Você tem o surgimento agora, no finalzinho de 2024 para agora em 2025, de ferramentas complementares e até dentro dos próprios LLMs para poder ter um output estruturado. No momento que eu começo a ter outputs estruturados com 100% de garantia e certeza, Esquema, seguindo o esquema, né? Exato. Eu posso passar para a próxima instrução sem medo de errar. Da mesma forma, eu posso receber um input estruturado sem muitas chances, a chance ainda vai existir, mas sem muita chance de alucinar. Aí a coisa começa a ganhar um bom senso, um bom sentido. Por isso que eu acho, e aí é um grandíssimo eu acho, do Daniel, que até 2035 pode ser que a gente tenha algo útil para se fazer com os agents. Até lá, eu só vejo como especulação. Não dá para explorar. Realmente, porque é o seguinte, vamos lá, vamos o que está trazendo por trás. A gente está indo por um campo aqui muito mais complexo, que a gente chama ali reasoning, né? Ou seja, a tomada de decisão baseada em raciocínio humano, ela envolve a minha personalidade, o que eu vivi, o momento que eu estou, as minhas emoções, variáveis intervenientes. Cara, se eu te perguntar a mesma coisa, como é que tu tá em relação ao assunto hoje e amanhã, tu já vai usar outros parâmetros cerebrais teu para tomar decisão. Totalmente. E aí tu vai dizer se eu não tiver tomado, se eu não tomei café, eu nem respondo. Exatamente, vai dizer, mas eu nem tomei café ainda, então não vou nem tomar essa decisão. E isso faz parte da beleza humana, né? E aí tu transferir o decision maker para uma LLM, eu acho que isso vai gerar muita frustração, tá? O pessoal tá botando muita bola. Tipo assim, o Agents vai ser, vou chutar um pênalti sem goleiro. E na verdade, não é bem assim. Porque a gente sabe que a tomada de decisão do humano não é, vamos bem, escolher a melhor ferramenta, próximo passo. Cara, tá botando Não é em simples. jogo muita coisa, né? Eu participei de um projeto recentemente só para descartar o uso de um workflow com agents, né? Agentic workflow. Então, na reta final de seguir ou não com o projeto,
dependia de um teste. Então, fiz um teste usando até o Langsmith para tirar aquelas métricas, para coletar, né, as informações e ver a quantidade de taxa de acerto com a tabela verdade lá, um dataset pequeno. E foi meio que numa rodada de 100 interações e depois de 1000, é muito discrepante. Tipo, em 100 interações, os agents erraram cerca de 30%. Ok, então eles acertaram 70%. Numa escala de 1000 interações, os agents acertaram 41%. Então, inverteu. Então, assim, eu não tenho garantia, né, daquele comportamento, né, que aquele Porque, comportamento assim, vai ser bem executado. a gente foi baseado num mundo que é, por que eu compro um determinado produto ou serviço? Eu tenho a garantia que ele vai me entregar uma garantia fidedigna, que ele vai me entregar aquilo que eu estava prevendo dentro da minha expectativa. Quando não tenho, gera frustração, e aí tem marcas boas e ruins. Com agents, eu estou jogando, cara, terceirizo, mas eu quero que tu entregue conforme a minha expectativa. E acessa os meus sistemas também, tá? Bancos de dados, APIs, bases de conhecimento, e toma a melhor decisão. Ou eu aceito e terceirizo e aceito esses índices que tu falou, ou vai gerar muita frustração ainda, né? Então, assim, eu acho que agora, em 2025 e 2026, vai ter muita coisa para se explorar, muitas coisas vão melhorar. Agora, no finalzinho de 2024, teve o Pydantic AI. Pydantic AI, isso mesmo. Então, assim, pô, eu adorei a ideia de ter o output estruturado. Então, eles ainda estão avançando, está engateando, só que o pessoal ideia já é pega... boa, né? A ideia é boa, mas o pessoal já pega aquilo ali e não, já dá para criar, já dá para ir para produção, já dá para fazer uma aplicação fantástica com isso aqui. Não dá. Tanto é que um detalhe pequeno, muito bobo. Tipo, você escolhe qual é o LLM, você configura ali qual é a API que você vai usar e tudo mais dentro do Pydantic AI. Detalhe, eu não consigo, eu ainda não tenho implementado não tinha, né? Até algumas semanas. Não tem implementado ainda ajuste de temperatura dos modelos que eu vou usar. Não está no framework. Então, assim, são tarefas, são coisas pequenas que dentro da comunidade toda a diferença, né? Ainda vai ter muito trabalho, ainda tem muita coisa para se desenvolver. Então, o pessoal pega um Hello World, um teste, um experimento. Eu automatizei um workflow muito específico de um caso de uso pequeno. Sumiu um artigo do Archive, né? E assim, funcionou bem. Tá agendando tarefas e tá mandando e-mail. Então, agents para todo lado. Não é por aí. Muito bom. Vamos falar da questão do... A questão do Franzé é boa. É muito boa, né? Porque teve o Zuckerberg participou lá do podcast do Joe Rogan, e até o pessoal fez esse corte, tá por tudo que é lugar, né? No X, no LinkedIn, tudo. Ele dizendo que... Vamos só ver se eu falei certo, né? Ele dizendo que tá vendo que uma IA vai ter um pool de IAs que vão substituir engenheiros de middle level. E aí eu quero saber a tua opinião. Não creio. Vai ter um leve acelerar no processo de desenvolvimento de quem sabe o que está fazendo, com certeza. Substituir completamente desenvolvedores, não aposto nisso. Eu vou ter automatizações com agents que programam, também não. Não consigo enxergar isso. Até porque, agora eu explico o porquê. Vamos lá. A quantidade de alucinações, quando a gente está usando, sei lá, um cursor da vida, o próprio ChatGPT, o Cloud 3.5 Sonnet lá da Anthropic, por aí vai. Quantas vezes você tem que ajustar o seu prompt com o seu contexto para ele desenvolver melhor a ideia e você pegar aquele template e acelerar o seu processo? Então, às vezes, são 2 ou 3 interações.
Isso é comum. A gente usa e às vezes nem percebe, nem conta, mas acaba olhando o histórico. Pô, eu fiz aqui 4 interações para poder dar certo. Então, é meio que, não sei se você é da época do Ruby on Rails, ali 2009, 2010, mas enfim. Sim. Era comum o uso do scaffold no Scaffold, Rails. Produzir o template e aí, beleza, meu ponto de partida. É a mesma ideia. E a generativa para desenvolvedor, para programação, é a mesma coisa. Eu vejo isso por duas perspectivas. Para quem já é um profissional com alguns anos de experiência, sei lá, 5, 10, 15 anos de experiência, beleza, é só mais uma ferramenta, vai acelerar meu processo, que eu posso usar opcionalmente aqui e acolá. Se eu usar sempre, eu vou ser produtivo. Não, produtividade depende muito de saber o que você está fazendo, quando fazer e o principal, quando não fazer. Não adianta eu perguntar uma coisa que eu não conheço, vai vir uma resposta que eu não sei se é adequada, que eu não tenho crítica, né? Só gerar uma coisa qualquer e usar, copiar, colar e eu fiz uma aplicação rápida em 2 minutos. Beleza, você consegue explicar essa aplicação? Não. Então, você não fez nada. Então, vê como uma ferramenta, um plugin, é algo complementar na sua ideia, no seu editor favorito, o que quer que seja. Então, é algo complementar para resolver essa tarefa. Ponto. Isso para o profissional. Para quem está começando agora, é meio que vai ser um atraso. Vai ser um atraso que vai ser custoso lá na frente. Então, porque ele vai pular muitas etapas, né? Pula etapas, perde experiência e não absorve bem os conceitos. Então, é um pouco prejudicial. Por isso que eu recomendo, use com cautela, ou se puder, evite o máximo e tente, né, amadurecer mais esse processo. Eu usei, eu vou te dizer, eu ainda tô no VS, meu velho VS Code, antigo VS Code aqui, né? Já virou antigo. Eu tentei usar o Bolt, o cursor e o Replit, tá? E estressei o negócio. Chega um ponto que ele tá com algum bug em alguma coisa. Tentei fazer em uma área que não é a minha, por exemplo, front-end, tá? Web. E o negócio chega num ponto que, cara, ele não consegue mais sair do lugar. Não Então, avança, assim, fica... ele não vai, assim, entre o mundo da prototipagem e da produção, a gente sabe que existe um abismo gigantesco. E eu acho que, assim, tá todo mundo falando, lá veio o outro diz, não deixe o seu filho estudar desenvolvimento mais, não sei o que e tal. Não deixe o seu filho estudar. Eu acho que vai ter o pessoal que está na área nossa de desenvolvimento, cara, vai ter um gap tão grande nos próximos 10 anos com a IA, porque ninguém vai saber quase dar respostas. Então, o pensamento de engenheiro de software, Daniel, vai ser cada vez mais valioso. É o contrário. O meu chute para um intervalo curto, 5 anos. Só 5 5. anos. Meu chute para o intervalo de 5 anos é um aumento bem alto, bem grande, bem discrepante nos salários de quem tem mais experiência. Porque o que é que vai acontecer? Você vai desencorajar a geração mais nova a explorar, a estudar, a experimentar e a ganhar experiência. Você está desencorajando. Aí o ponto 1. Ponto 2, você está tentando a todo custo, com a fala do Zuckerberg agora, trocar, fazer economias. Você não precisa de mid-level. A Custo IA de vai resolver capital, né? tudo. Custo de capital. Custo de Então, capital. imagina a quantidade de porcaria que vai ser inserida num monte de sistema e imagina esses sistemas legados daqui a 5 anos. O trabalho para quem já tinha experiência de longas datas, chega lá na frente, você vai receber ofertas maiores para resolver um problema que foi introduzido nos últimos 5 anos. Eu vi que tu tá trazendo muito isso e a gente se aproximando aí, pô, esse papo a gente vai ter que fazer mais vezes, tá? Porque com muita coisa aqui que eu queria explorar mais, mas tem 3 horas aqui com o Daniel. O que tu tá vendo, então, na verdade, vamos tentar separar o joio do trigo agora. O que a gente consegue botar em produção de IA generativa
e o que a gente... 5, 10 anos, porque eu vi que tu trouxe muito bem esse marco temporal. Cara, o que é agora e o que é 5, 10 anos para ti? Tá. Agora, com IA generativa, eu não focaria só em modelos. Eu olharia tudo que tem em volta. Então, surgiu uma nova classe de bancos de dados, tem Vector Database. Você consegue explorar para melhorar a busca. Para N outras soluções e não depende necessariamente de LLM. Você vai ter busca por similaridade, por dissimilaridade. Então, eu posso usar das duas formas. Significa Híbrida. que eu tenho também busca híbrida. A questão da dissimilaridade eu consigo trocar um modelo de machine learning simples de detecção de anomalia por uma busca em um banco de dados, através de dissimilaridade. Então, até um dia desse isso não tinha. Interessante, posso explorar. Porque assim, eu tenho bancos vetoriais que também funcionam com séries temporais. Então, se eu tenho uma série temporais com um monte de registro, um monte de cadeia de evento, e eu quero, em vez de encontrar o mais similar, eu quero encontrar o registro mais distante, então eu vou detectar as anomalias ou os pontos fora da curva. Aí é um ponto. Então, Vector Database tem muita coisa ainda para se explorar, como algo complementar ao que a gente já tem hoje. Que foi introduzido, né, foi divulgado graças à questão da IA generativa. Você tem novos processos de deploy, novos ciclos de deploy, novos pipelines de deploy para algo que já existia antes. Então, tudo em volta de machine learning ou MLOps, Machine Learning Operations, deu um salto por conta da corrida dos LLMs. Então, trouxe essa inovação também. Então, hoje, eu olharia por isso aí também, por essa perspectiva. Tem novos processos de deploy, tem novas estratégias de cache, tem novas estratégias de instrumentação. Não é só LLM. Tem muita coisa em volta. Tu colocaria no curto prazo também, então a gente pode dizer assim, a questão de respostas básicas, não estou falando de agentes, mas respostas básicas de, por exemplo, tools, né? Quero ter uma ferramenta para fazer uma busca SQL no banco de dados. Sim. Se não for complexa, cabe, né? Sim, sim. Na verdade, já tem coisas maduras. Em tools, né? Vamos chamar assim, né? Em tools. É uma ferramenta bem grande até. Foi desenvolvida pelo pessoal do Pinterest. Pinterest fez uma tool junto com LLM e SQL. Então, assim, você dá a descrição e é como se ele fosse montar a query para fazer a consulta. Então, a gente tem aí. Tem essa ferramenta é o Data... Deixa eu pegar aqui. Databook? Não. Data Query. Acho que é Data Query Pinterest. Query Book. Achei. Query Book. Pinterest. Vou dar uma olhada. Aqui, ó. Querybook.org. Então, essa é uma das ferramentas. Então, a partir dela está surgindo outras coisas. E tools até menores. Então, a gente tem um ponto de partida. Retrieval, que tu trouxe, recuperação de informação e busca. Tools, a gente poderia botar também nisso. Sim. Resultados estruturados também está melhorando. Eu acho que é uma coisa que vai melhorar bastante agora. O valor, o preço final de uso de LLM também está em queda. Então, graças ao Bedrock da AWS, funciona assim. Hoje a Amazon ela tem essa plataforma dentro, esse Bedrock, funciona como serviço. Esse serviço ele fornece modelos que a AWS treinou e fornece a capacidade de suportar modelos open source. Tipo, eu tenho meu modelo, eu quero rodar, beleza. Aí, para quebrar o último prego no caixão da OpenAI, a AWS chega e diz, olha, na verdade, só dizer open source é muito raso. Sabe o Hugging Face? Qualquer modelo que funciona lá, você pode executar aqui. Então, assim,
Então, LLM as a service, sem eu me preocupar com o custo de tokens, sem eu me preocupar com o valor de um modelo, sem eu me preocupar com aquela quantidade de milhões de tokens por cents. Não. As a service no sentido de a infraestrutura que vai rodar esse LLM é por hora, custa tanto, eu vou pagar. Então, eu vou ter um serviço de LLM por hora, igual eu tenho qualquer máquina, qualquer instância dentro da AWS. Esse modelo eu acho que a Azure vai lançar também em breve. O GCP eu tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que ele também vai fornecer algo a mais com o Gemini lá dentro do Google Cloud. E tudo vai ser como serviço. No fim das contas, a gente está em 2025, 2026, talvez até 2027 a OpenAI feche as portas e a Microsoft compre o resto. E aí, isso é um grande eu acho, mas temos várias evidências ao longo da história que comprovam isso. É só olhar para o ano passado. As demissões, na verdade, os pedidos de demissão. Então, você teve a Mira Murati. O fôlego que ela vai ter para continuar no mercado que está se comoditizando, né? Em termos de custos e valores, né? Quando eu falo isso, o pessoal, não, porque ainda tá esperando AGI. Não vai ter, não tem AGI. Não tem. Esse anúncio é pura especulação, é só para... Né? É utopia, né? É só alvoroço. Não vai ter AGI. Ponto. Mas vai porque eu vi o anúncio, esquece o anúncio. Olha em volta, olha o que está acontecendo. Olha quem foi que saiu. Os pais da criança saíram. Olha os traços. A Mira Murati vazou. O Ilia, né? O Ayla Sutskever vazou. É isso. Qual foi o outro? O time originário lá só ficou... Não tem mais, né? Só tem um ou dois. Carpati, o Andrei Carpati vazou. Andrei Carpati, né? Então, assim, você tem as mentes por trás da plataforma que está funcionando hoje saindo. Então, quando você vê essa saída, por que eles saíram? Quanto foi essa saída? Então, cada um tinha participação na empresa. Então, se eu vejo que o barco está furado, vai afundar, vai naufragar, eu quero sair no lucro. Eu não quero ficar... Os caras sabem, estão lá dentro, né? É estranho, né? E aí você vê a saída, e a saída é assim, olha, a minha participação ainda vale tantos milhões, eu quero receber. Vou liquidar. E sai. Então, assim, se vai realmente ter esse impacto todo, se realmente vai ter AGI, vai ter todo esse anúncio, por que quem criou está saindo? Deveria estar tá chegando gente, né? E o mais importante, está saindo, mas não está liquidado. Tá liquidando, está recebendo. Tipo, a minha participação, vendi. Muito estranho mesmo quando tu fala isso. Tem a questão, né, por exemplo, deles contratarem uma equipe para fazer um browser. Aí agora o negócio de fazer sistemas de autenticação baseado em íris. Ou seja, tipo assim, cara, eu preciso criar um futuro distópico, atirar para todo lugar para poder levantar 1 trilhão. Para conseguir chegar nisso aí. E aí vem com essa promessa que talvez... Eu acho que eles não vão desistir, tá? Me parece que o perfil do Sam Altman vai ser dessa AGI, ele vai morrer abraçado com isso. Isso aí não está colando. Pelo menos, no meu ver, não cola. Não vai ter AGI. Porque assim, é um momento de mercado que a gente está vendo as grandes big techs ali, né? Amazon, Azure e Google, eles não dando o push das coisas, né, Daniel? Eles estão muito até numa estratégia, peraí, deixa eu olhar bem aqui o que está acontecendo para dar um passo. Quer ver outra previsão interessante? A NVIDIA vai sofrer uma pancada no bolso muito grande nos próximos 2 anos. E essa pancada vai vir da Groq. Né? Com o quê? A LPU, Language Processing Unit. Porque não depende da NVIDIA, né, Groq, né? E aí o que acontece? Por que vai afetar tanto? Por que vai levar essa pancada? É só olhar o comportamento da NVIDIA nesse momento. Era para focar somente em hardware, era para focar em GPU.
e tudo mais. Então, você começa a ver a NVIDIA falar mais sobre LLM no começo do ano passado, sobre ter a sua própria interface, seu próprio AI Desktop Platform dentro do seu computador, by NVIDIA. Aí depois, agents. A NVIDIA já está começando a falar de agents. Muito Daqui a software, pouco né? começa a falar sobre um futuro com todo mundo com agents e tudo mais. Então, eu tenho que provocar esse FOMO, essa necessidade para poder eu vender mais, lucrar mais. Eu tenho que aproveitar esse momento da reta final de alta lucratividade antes de eu levar o baque. E o baque vai vir, a pancada vai ser forte. E o tombo ali vai ser alto, vai ser grande, vai ser né? alto, vai ser alto. Então vai ser alto, mas assim, é um tombo que vai tirar ela do mercado? Óbvio que não. Não. Vai continuar. Mas vai voltar para dentro da normalidade. A partir do momento, e tudo vai começar só na questão da inferência. Né? Então você começa com LPUs, que é o design, né, lá da Groq, oferecido pela Groq, que é um chip de 14 nanômetros. Ah, mas é antigo, a NVIDIA já está em 3 nanômetros. Beleza, não importa. O que importa é que, por ser de 14 nanômetros, o custo de produção é menor. Então, são chips mais baratos. E eles ainda estão tentando chegar no limite daquele chip via firmware. Então, a versão 1.0 do chip ainda é o mesmo, não mudou, não teve uma nova versão, não teve uma nova redução, né, no tamanho na escala na escala litográfica, né, em termos de nanômetros. Ainda não teve. Tu vê, na verdade, que esses outros players, né, na verdade, chineses, principalmente, Qualcomm e as outras empresas, me parece que eles estão se armando para vir para trazer alguma novidade, algum complemento vai vir. Mais barato, mais acessível e que... Isso. Exatamente. Porque o que acontece? Como eu estava falando, 14 nanômetros, mas o custo de produção é menor. E aí você tem essa versão 1.0 desse chip, nessa placa. Então, o meu firmware, na primeira versão do firmware com essa primeira versão de placa, ele gera para mim 250 tokens por segundo. E aí, é um espetáculo. 2 semanas depois, 500 tokens por segundo. No fim do ano, 800 tokens por segundo. Então, chega agora, a gente está surpreso, porque alcançamos 3.000 tokens por segundo com a mesma placa, só ajustando o firmware. Então, eu não sei ainda qual é a capacidade total de inferência dessa V1 dessa placa. Que pode, até onde ela pode chegar, né? Isso muda Exato. o jogo. Isso muda o jogo. O objetivo da Groq eu vou fazer um hardware que basicamente tem um tempo de inferência real time. Porque 3.000 tokens por segundo são quase 10 páginas de um PDF em um segundo. Saca? Tá cuspindo na tela. É muito rápido. E aí o que acontece? Isso a gente só está falando de inferência. Então, no momento em que você começa a chegar no mercado, a receber mais investimento, a ter um repasse maior para P&D, para gastar ali com pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e começa a contribuir, a colaborar em uma biblioteca de uso geral fora dos domínios da CUDA, lá da NVIDIA, a coisa muda de jogo. Então, você começa a chegar na Amazon e, beleza, a Amazon oferece lá na primeira region dela, lá na Virgínia, LPUs. Agora tem Groq dentro da Amazon, depois Groq dentro da Azure, e assim vai. Então, vai espalhando LPU dentro de grandes players. Ponto. Começa a ganhar grana. Desbanca um pouco ali a NVIDIA. Começa a ter esse investimento nessa biblioteca de uso comum. E aí você começa a ver a primeira grande virada de página, que é, beleza, agora eu posso utilizar algo fora da NVIDIA para treinar modelos. Então, sair de somente inferência para ir para o treino.
No momento em que você tem uma placa dessa que custa menos e serve para treinar também, Mata um grande problema que a gente tem hoje de a expansão do mercado. dependência. A dependência. E aí você vai. Não é só a questão do custo, né? A gente está falando muito aqui do custo, o custo de produção da placa é baixo e tudo mais, mas o repasse do uso dessa placa também, né, do consumo disso aí para o usuário final, são tokens mais baratos, são APIs mais baratas. Beleza, é um futuro interessante nessa jogada. Mas o uso energético, a eficiência energética. Por ser uma placa mais simples, ela consome menos e aquece menos. Então, até para isso, é meio que uma propaganda para os players que pretendem adquirir. Interessantíssimo, né? Eu tava vendo também, fazendo um estudo sobre aquelas cérebras, né? Não sei se tu já também Sim. olhou. Não usei. Só tô Não, tá tentando todo olhar, né? mundo, mas já é um É a mesma, pós-grok. É uma é um mesma ideia. pós-proc. Então, assim, cara, eu tô vendo que isso aí, vamos colocar nessa tua sexta 2035, acho que de 5 anos, né? Em 5 anos já vai estar bem Em diferente, né? 5 anos, eu acho que a Grok já vai estar listada em alguns lugares, além do próprio data center dela, né? Porque ela já tá Então, ela montando ali, né? já. E a ideia da Grok é fantástica, é o estilo Bedrock, vai ter tem os modelos ali que ela oferece, em algum momento eu acredito que ela vai flexibilizar para você subir algo do Hugging Face lá dentro e usar a infraestrutura, na versão Enterprise, talvez, eu não sei, mas é bacana, porque, poxa, eu quero o Mistral, tá lá, eu quero o Llama, tá lá, eu quero o Llama treinado pela Meta, tá lá, o Essa Llama que eu peguei do Hugging experiência. Face. E tu tá vendo que eles estão criando um caminho, né? Porque assim, vamos criar uma comunidade de desenvolvedores. Quando vê, 600 mil desenvolvedores já usam a API da Grok. Que para mim a experiência, sinceramente, eu acho muito boa, tá? A É experiência de muito usar bom. Grok. Criando comunidade, os data centers estão vindo. Agora com essa tua explicação de LPUs, firmware e produtividade que a gente tem. Inferência, eles já dominaram a inferência, né? Essa questão de entrega da inferência, Sim. da experiência. Agora, eu acho que é só um momento de expansão agora, né? É lançar o plano Enterprise, é abrir a API para a galera cadastrar o cartão de crédito e começar a usar para valer e, sei lá, fechar com algum grande player. Eu acredito que o primeiro deve ser a AWS. Se fechar com a AWS, ferrou. Aí a coisa vai para outro Vai para patamar. outro patamar. Vai para outro patamar. Aí a NVIDIA já tem um plano B dela, né? Plano B é o próximo passo. Eu não acho que seja os agents, eu acho que o próximo grande hype é a robótica. Daí tu entrou, opa, trouxe já com essa carta na manga, a Já questão da estava. robótica. Eu quero Porque saber tudo da robótica usa um computadorzinho de baixo custo para a própria robótica, mas com alto poder de processamento, que é o Jetson Nano, NVIDIA. Então ainda tem essa dependência. Por quê que eu não poderia usar um hardware mais barato ou alguma outra coisa? Porque entra no processamento justamente algo que a NVIDIA domina bem, visão computacional. Então, a forma com que a GPU da NVIDIA funciona, como é de uso geral, além de, né, começar GPU, Graphical Unit Processor. Não, agora é General Unit Processor, para qualquer coisa. Não é só vai, gráfico. vai de sacada. E aí o que acontece? Para uma máquina como um robô, um humanoide ou um cachorro, robôzinho ali de 4 patas, tem vários sensores. E esses sensores todos são processados em uma GPU. Então, eu tenho sensor de distância, de presença, de temperatura, de umidade, o LiDAR 3D, a câmera. Uso em logística mesmo, né? Na logística Tudo. inbound, outbound, na questão de warehouse, de armazenagem. Cara, tem vários circuitos que eu chamo assim, vou chamar de base de conhecimento de circuito fechado,
tem uma programação, o robô vai ter que fazer, buscar, Mercado Livre, né? O produto está em tal prateleira, vai lá, já com empilhadeira autônoma, o Sim, robô, sim. tal. Tem esses usos, tem essas utilizações, mas assim, eu vejo a questão do robô humanoide como a última etapa na corrida da robótica, que é Sim, o mas daí auge, tu né? viu humanoide nos próximos 5 anos ou 2035? Então, Eu te botei na fogueira, né? Quero, sendo pô, bem sincero, para uso doméstico, para espalhar, para você ter um robô em casa lavando o seu banheiro e você não ter mais que fazer isso, eu acredito que ainda leva uma década. Mas para a gente começar a ver universidades explorando propagandas, marketing, usos mais simples ou usos mais caros, até para você começar a explorar e trabalhar com isso, já começou. Então, eu não apostaria para 5 anos, é agora já tem. Agora mesmo, tem, se você pesquisar no Google, você vai ver, sei lá, robô Unitree em Niterói. Então, você vai ver o robozinho lá da China, da Unitree, esse aqui, Unitree G1. Deixa eu pegar o sim, celular aqui. os caras brincando ali com, tinha um labrador, né, Pronto. brincando com ele. O Então, labrador assim, esse assustado. robô é o de mais baixo custo hoje do mundo. Ele custa $16 mil, a versão básica. E a programação desse maquinário hoje está baixando, reduzindo o atrito. Então, hoje, tudo isso é conectado com frameworks em Python. Tem uma participação de LLMs também no meio dessa história toda, para estabelecer comunicação, para estabelecer alguns mecanismos de interpretação, para facilitar a programação e a interação com essas máquinas. Mas eu percebo essas máquinas como agents no mundo real. Então, eu me comunicar de forma humana, forma prática, forma fácil com a máquina e ela executar uma ação no mundo real. Mas tu vê aqueles robôs da Boston Dynamics lá, os caras que Não. aquilo ali, tu acha que ainda é laboratório que os caras estão pensando 10 anos pra Não. frente. Aquilo, acho que eu vejo muito uso militar, então, assim, a Boston, ela é inalcançável para a gente. Ela não vai sair dos Estados Unidos, então ela não vende para fora. Uso Mas militar, tá certo. a Unitree a proposta de uso da Unitree é geral. A proposta da Figure, lá que a OpenAI comprou, é de uso geral. O Tesla Bot, lá que a Tesla está fazendo, também pretende ser de uso geral. Mas uma coisa interessante, os frameworks em volta dessas máquinas hoje para se programar é tudo em Python. Tudo é Python. Tu diz que Tudo. deixou de ser aquela programação em C que tinha do robô para Python. Para Python. Por quê? Porque o computador de bordo, a unidade central de inteligência, é NVIDIA, é um Jetson Nano. Então, é Um Python. Jetson Nano por dentro, cara. Nem sabia disso. E o massa é que nos frameworks você tem duas vertentes, né? Uma de você treinar, você tem ali a plotagem do ambiente virtual com os obstáculos que você quer ter, você treina a ação várias e várias e várias vezes, então vem ali o conceito de reinforcement learning, né? Aprendizagem com base no ambiente, no environment. Depois de treinar bastante, está satisfeito com o score, aí vem o deploy, que é o upload na máquina. Então, deploy, até o conceito de deploy daqui a uns dias, DevOps, DevOps de robô. DevOps de robô. RoboOps, né? RoboOps. É bem interessante. Mas, Isso aí já assim, está acontecendo. mas a gente, deixa eu entender, porque essa é uma praia que eu olho só como curioso. Tu diz que é o seguinte, robô, tarefas básicas, aqueles robôs de sistemas empresariais já estão acontecendo, né? Empilhadeira autônoma, eu dei exemplos de Isso aí já. fábricas e tal. Aí vamos ir para lá, robô como um aliado humano, humanoide, né? Ele tem várias fases, desde tarefas mais simples até coisas mais complexas. É isso que Sim. tu está vendo uma curva.
essa é a corrida para ter os para popularizar robô humanoide em casa, é o que eu acho que vai ser o próximo hype. Só que é um hype longo, que vão tentar encurtar ele ao máximo. Vão tentar encurtar para 5 anos. Vão tentar reduzir o máximo para 5. A Unitree mesmo já está falando de lançar a um custo de $7.000 até 2027. A Tesla Bot quer lançar os delas até 2028, mas quer baixar mais o custo. Porque hoje é um carro. E aí a galera quer baixar, tipo, para metade. O gasto dele, 1,80 de um carro, né? Para fazer aquilo, né? E a ideia é essa, é popularizar. Só que eles vão tentar popularizar no intervalo curto, nos próximos 5 anos. A minha aposta pessoal é que esse intervalo não é suficiente. Vai precisar de 1 década para amadurecer. Porque, mas assim, isso aí vai chegar no mercado? Sim. Eu acredito que sim. O simples ato hoje da gente pegar e dizer, cara, vai lá, Tesla Bot, e limpa o meu banheiro, e lava minha louça. Cara, isso aí já, se conseguir isso, já é muito disruptivo, mas para chegar nisso, tem uma jornada que hoje ainda não é. É uma jornada grande. Por isso que eu estou dizendo que o próximo grande hype, o dinheiro vai correr para esse tipo de coisa. Depois de agents, né? Agora vão tentar ganhar dinheiro todo pano com agents. Agents é só promessas. Na volta a gente compra. E aí vem o robô, né? Mas aí, fura a fila. E aí vem uma questão, assim, questão empresarial, ok, humanoides, ok, e o robô lá sentado contigo no teu trabalho, fazendo um trabalho. Tu acha que isso aí também pode ser um hype que venha? Vou contratar um robô analista de RH. Não, acho que no curto, nos próximos 10, 15, 20 anos, eu não consigo visualizar. No máximo, você vai ver robôs entrando em ação, por exemplo, como força de trabalho, para trabalhos de risco, né? Hoje você usa o quê? Você usa um braço mecânico gigantesco, ninguém na ponta do guindaste, para trocar uma peça, né, numa subestação de energia, fios de alta tensão e tal. Então, hoje na Ásia esse uso é comum. Para quê? Porque mandar um humano lá em cima é muito risco. Então, perder uma vida é muito risco. Tubulação. Então, mandar um robô aonde tem um humano acompanhando e operando de vez em quando, para mim faz total sentido. Tá. Então, é meio que um trabalho híbrido. O robô autônomo que vai fazer tudo e não vai ter mais a interferência humana, eu acho meio burro essa concepção. Tipo, eu não vejo muito sentido. Até Seria um porque... AGI dos robôs, né? Não, se você levar em consideração a AI, agents, tudo que a gente já falou hoje, a substituição de desenvolvedores, robótica, você começa a botar tudo isso no lugar das pessoas para maximizar lucro, para trocar os humanos, não ter mais pessoas e só as máquinas funcionando. Você concorda que é o fim do capitalismo? É um novo sistema mercantil, né? É bizarro, porque assim, esse maquinário, esses sistemas não tem grana para comprar coisas nem para pagar boletos. Você Eles não precisa de usam humanos. o sistema, né? Então, se eu preciso desse caminho do dinheiro para ele ir pagar um funcionário e depois o funcionário usar uma parte da grana para comprar, pagar por um serviço que ele está ajudando a desenvolver, você tem o fluxo, você tem o ciclo, você tem o que a gente tem hoje, que é a economia girando. Se você tira o humano da equação, cadê a economia? Saca? É por isso que eu vejo mais esse trabalho misto. Fazer assim, eu vou facilitar a vida da pessoa para executar aquele trabalho dela, para automatizar, para ela fazer mais rápido, para ela ser mais produtiva. Enfim, você pode ter N justificativas. Trocar completamente o humano por um sistema, por um agent, por um robô, eu não vejo sentido nisso. Tá, então vamos lá, recapitular. Resultados estruturados agora. Chatbots conversacionais
botar dentro do RAG, né? Dá. Perguntas e respostas, né? FAQ. Customer Support, né? Dá, né? Dá para botar em produção. Dá. Tools, a gente falou também que tem bastante capacidade já de tools. E aí a gente começou a olhar algumas coisas, falamos de LPUs e ecossistema de chips para inferência. E aí tu veio com essa, que até essa foi boa, né? Do próximo hype é a robótica do humanoide. Aí eu te pergunto uma questão que é o seguinte: pouca gente fala, se fala meio por cima, que é a questão seguinte: como é que a gente vai dar conta disso como sociedade, né, cara? Eu vejo que a Europa fez negócio, não pode nada, né, na legislação. O Brasil agora tá para aprovar uma regulamentação de IA. Nos Estados Unidos nem se fala nesse assunto. Eu queria entender de ti, tá? Mas aí, quem responde pelo quê e quem faz o quê nisso também, né? Não, mas porque o cara vai dizer o seguinte: não, cara, eu botei uma IA a fazer. Foi a IA que errou lá o teu tratamento e mandou o resultado Culpar errado. quem? A culpa é de quem? De quem estava operando, de quem desenvolveu. Quem paga a conta disso, né? Exato. Então, é assim, a questão da legislação, dessa fiscalização, eles estão pensando muito à frente, estão levando em consideração muita ficção, porque tem muita coisa ali que não rola, não dá para fazer, não tem pé nem cabeça. Eu acho que são medidas, assim, meio que não faz muito sentido. Tem pontos onde você deveria caprichar mais e focar mais? Sim, na utilização, com certeza. Assim, permanentemente proibido, por exemplo, o uso de... Deveria ser mais agressivo na fiscalização de deepfake. Deepfake, Porque né? não tem benefício algum. Mas aí vai argumentar que dá para fazer uma homenagem de alguém que já morreu. Dá para fazer... Lixo, né? Lixo, né? Nicho. Jungle, Mas né? assim, quer ter nicho? Beleza, dá para ter, desde que tenha autorização e fiscalização. O resto, de uso geral, não. Torna logo, tipo, algo impróprio. Porque não tem benefício. É só para scan. Não serve para nada. Clonagem de voz? Não. Porque eu vou automatizar, eu vou criar meu agent, vai falar por mim. Começa assim, e depois você tá caindo num golpe, ou a sua mãe tá caindo num golpe, com alguém ligando com a sua voz. Faz o menor sentido. O golpe tá aí, né? Então, esse tipo de coisa, eu concordo. Realmente deveria ser algo mais rígido em cima. Agora, pressionar para questão de controle, de uso geral. E fica tudo muito flexível, fica muito solto. E IA vai ser regulada, vai ser fiscalizada. Tá, mas o quê? E aí você diz que a IA... Mas não me convém. Não convence. O que mais? Eu acho que sobre legislação, sobre fiscalização, tem os pontos fortes que deveriam receber mais atenção, e o resto é muita especulação, é muito achismo. Né? É muito achismo. Por exemplo, a questão da robótica, se você for olhar para ela de novo, a gente não tem regulamentação. Não tem não tá tendo fiscalização. Olha só o que está acontecendo. Você pode pegar um modelo desse, um robozinho desse, você pode treinar um modelo para ele executar uma ação repetitiva. Você pode botar uma arma de fogo e mandar ele disparar, e ele vai disparar. Sem restrição alguma. Praticar assalto. Não sei. Imagina. Sabe, eu tô botando uma situação bem absurda. Qual é a fiscalização que a gente tem? Nenhuma. Se você importar uma máquina dessa hoje, o Brasil só vai exigir duas coisas na hora de fiscalizar. A Anatel vai olhar e deixa eu ver o blueprint do seu Wi-Fi, porque é o Wi-Fi 6, e Bluetooth. Porque não pode ter a interferência das comunicações, blá, blá, blá. Aí vai olhar lá, beleza, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Vou mandar a papelada para você homologar. Aí a Unitree, beleza, vou preencher, tem uma taxa, vou pagar, parará, tá homologado. Passou um tempo ali e foi homologado. Então agora você tem autorização para entrar no país. Mas as ações que eu posso fazer com essa máquina, não tenho fiscalização alguma.
E se acontecer beleza, foi hacker. Mano, tem como eu provar o contrário? Tem muitas nuances aí de questões assim, por isso que eu vejo que a gente estava falando aqui o tempo todo, né? A diferença do protótipo do piloto para a produção, para o deploy, né? Então, via de regra, se você olha para a Europa, são muito restritivos? Sim. Estão errados? Acho que não. Então, porque, né, na dúvida, eu vou negar tudo, vou bloquear tudo. Depois eu vou ver o que é que eu libero. Caso a caso, vai indo caso a caso e vai liberando, né? Porque hoje, olhando para trás, dá para ver que a Europa foi bem sucedida com a questão da GDPR, né? Sim, foi levado a sério, é muita risca e assim, cara, tolerância zero para pirataria, tolerância zero para scammer, para phishing, para tudo, tolerância zero. Assim, é um modelo a ser copiado? Não sei, sinceramente eu não sei, mas funciona, né? Bem É assim melhor do mesmo. que não ter nada. Então, esse exemplo da robô que eu mencionei, cara, assim, é plausível de acontecer? Talvez. Pode acontecer? Talvez. Dá para fazer? Sim, com certeza. Então, é bizarro. Eu queria, para a gente ir para o encerramento, que já estamos indo, cara, tá muito bom, e agora que eu fui ver que já tá quase 2 horas aqui, tá o papo. Estou vendo que a Y Combinator, né, que eu gosto, sigo eles bastante tempo, nos últimos rounds deles era 100% escolhendo empresas com IA. Tudo IA. Que na verdade, tu vai ver ali por trás, é usar as APIs dos modelos, né? Sim, eu tô tentando fazer uma simplificação aqui. Cara, o que tu tá vendo da questão das startups e a questão da IA generativa? Assim, para mim tá uma coisa meio confusa, nebulosa, além de usar essas APIs, né? Tem Tem um uma livro. aplicação só aqui que é uma camada ali a mais. Tem uns dois livros que retratam bem isso. Um deles se chama Siliconed, né, como a indústria tech fabrica soluções fake para poder inflar, incentivar o mercado. O outro é o AI Oil Snake, que é o óleo de cobra. Muito Também bom. vai na mesma pegada. Esses dois resumem bem. Mais uma coisa me chamou a atenção. Eu estou terminando de ler esse livro, já está na reta final dele, Guerra dos Chips. Chips. Mostra aí de novo a capa, deixa eu ver como é que é. Chris Miller. Não conhecia esse aí. Isso, Olha jornalista dele. Bem interessante. E uma coisa que me chamou a atenção é que durante a fabricação, né, dos processadores, a corrida ali dos semicondutores, para você desenvolver tudo, desenvolver chip, requer software para poder você trabalhar com a dimensionalidade ou na escala nanométrica do desenho, da arquitetura do design ali dos chips, do que você vai mandar fabricar depois. E nos Estados Unidos tem 3 empresas que se destacam nessa indústria desses softwares de CAD para esse tipo de desenho eletrônico, que é muito específico. São softwares caros, são antigos, mais de 30 anos de jornada, são robustos. Os três têm o mesmo anúncio nas suas respectivas páginas. Um deles é da Siemens, mas os 3 têm na homepage prometendo que estão fazendo soluções inovadoras no design dos chips com o uso da IA generativa. Então, respondendo a sua pergunta sobre startups, é um festival de especulação. É um festival de PowerPoint. É um festival de PowerPoint que como a gente nunca viu na vida, né? É tipo, realmente tem AI para fazer isso aqui? Não. Tem experimentos rolando com AI para fazer algo na indústria dos chips? Sim. Que é principalmente na questão do rearranjo. Rearranjo do espaço dos transistores, aonde alocar, em qual região, aonde distribuir as trilhas e tal. Realmente eu tenho modelos de machine learning, eu tenho modelos de otimização para ajudar no processo de
da evolução, né, de uma nova versão ali de um chip. Sair, sei lá, do M3 para o M4 e assim por diante. Usar IA generativa para isso? Eu acho que não. Para desenhar um chip, né? Para redesenhar uma nova geração de chip, né? Nem ferrando. Agora, surfar a onda de investimentos, né? No hype da IA, onde você tem um mercado sedento por, né, por possibilidades de investir, de injetar grana, onde está sendo mencionado o termo AI, com certeza. Então, você anunciar que está fazendo, que vai fazer, que está estudando a possibilidade, já é um case de sucesso em outro ramo, aí eles vão usar IA, joga mais grana ali. Virou a tagline do sucesso, né? Tem uma chocolabinha aqui, essa é fácil de lembrar, porque foi a primeira, Harvey AI, já até mudar, é a terceira vez que eles mudam a homepage. Deixa eu colar aqui no chat privado, depois você espalha aí. Tá. Harvey, a proposta inicial dele era ser o que eu fiz com o Juiz GPT na área jurídica. Então, um imenso RAG jurídico para responder dúvidas jurídicas, talvez preencher alguns templates pré-prontos na parte jurídica, preencher ali um documento, alguma coisa, analisar contratos e por aí vai. A promessa era grande. Receberam 10 milhões da OpenAI, mais 10 milhões de outros fundos de investimento, total 20 milhões arrecadados. Prometeram fazer mundo e fundo ali com GPT-4, e aí ia sair e tal. Não foi. O serviço agora vai sair e tal, mas só está restrito para alguns clientes. Não saiu. Então, precisamos de mais uma rodada de investimento, porque agora vai sair. Bom, tire suas conclusões. E aí vai nessa até não se sabe onde. É bem assim. Rodadas e mais rodadas, e o produto final, aquela promessa inicial, não se cumpre. Não dá. Então, bem assim. Exatamente. Pô, Daniel. Então, essa é a minha visão. Cara, espetacular. Queria te agradecer aí, a gente começar o ano, né? Prazer. Já com esse todo highlight aí, porque a gente vê que tem muita coisa na internet, mas eu sinto falta de discussões que tragam essa profundidade, né, que eu consegui trazer contigo. Te agradecer muito de coração, né? Prazer. E aprendo muito contigo todo dia ali no WhatsApp, com as tuas as pitadas até meio boradas. Os memes. Né? Memes. E que a gente possa fazer outras aí para ver se as previsões estão indo ou não estão indo para aquele lugar, né? Sim. Como eu falei, são chutes. É isso aí. Então tá, cara. Um super abraço aí para ti. Bom ano. Abração. E continuamos falando, tá? Valeu. Super abraço aí, Daniel. Então tá. Abração. Tchau. Valeu.